Quero saudar a todos com uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Café Elétrico, terceira edição, que abordará temas relacionados à engenharia pós-pandemia. O Café Elétrico é uma webconferência promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica da UFOB, CNBJL, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante do curso de graduação de Engenharia Elétrica, demais cursos da UFOB e da comunidade externa. Em sua terceira versão, o Café Elétrico apresenta a temática da engenharia pós-pandemia, apresentando análises da importância de múltiplas áreas da engenharia e uma breve perspectiva pós-pandemia. Queremos agradecer toda a comunidade da UFOB que já se faz presente, também a comunidade externa, representada por instituições públicas e privadas do país, como o SENGE, Univasf, UNEB, Petrobras, CREA Bahia, UFBA, UFRB, Codevasf, UNB, IFBA, RNS, Unidom, UniRB, FGV, IFAL, A2S Engenharia, Medfísio, FGN Salvador, Limiar, SESMAC. Sejam todos bem-vindos. Atenção, o registro da sua presença será realizado pelo check-in da SERPRO. Para o seu registro, você deverá acessar o link e digitar o código da reunião que se encontra no chat. Fique atento, cada encontro tem seu código específico. Pedimos a todos, mais uma vez, que mantenham seus microfones desligados. As dúvidas ou contribuições deverão ser escritas no chat. Após as falas dos palestrantes, teremos a participação daqueles que se inscreverem para a fala, e para isso a lista será organizada também pelo chat. No nosso encontro de hoje, com o tema Engenharia pós-pandemia, uma pequena perspectiva multidisciplinar, contaremos com a participação dos professores Estefânia Oliveira Silva, Eduardo Andrade, Antônio José Sobrinho de Souza, professores da UFOB, que poderão se apresentar melhor a respeito das suas formações e atuações. Nós agradecemos a disponibilidade dos professores e palestrantes desta tarde, e vocês estão à vontade. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Não sei se Eduardo se opõe, mas eu gostaria de começar pelo mais experiente, né? Vai lá, sobrinho. Sobrinho, pode começar. O mais rodado, né, professora Estefânia. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio José Sobrinho de Souza, sou professor da UFOB, ok? Com mestrado e doutorado na UFBA, certo? Engenheiro eletricista, né, como os demais colegas. Sou membro do SIGRE, do SENGE, do CREA Bahia, do IPB, ok? E estou na UFOB desde 2014, certo? Tenho 57 anos, 4 filhos, ok? Trabalhei inicialmente na área financeira, trabalhei também em indústrias, ok? Mas sempre a área de educação, sempre, por assim dizer, me magnetizou. E, por fim, eu, né, adentrei esta área tão bonita, que é a área de educação. Então, eu passo a palavra, certo, ao segundo, por favor. É você, Eduardo. Eu vou falar como segundo mais velho só por educação, a professora Estefânia, né? Porque eu acho que ela é mais velha que eu, mas tudo bem. Então, vamos lá. Meu nome é Eduardo, eu também sou engenheiro eletricista. Tenho mestrado na Universidade Federal da Bahia e estou na UFOB desde 2015, acho que 2015 ou foi 2016, acho que foi 2015. E desde então comecei a atuar aí na área, pude atuar por quase 2 anos, dando aula com vocês aí na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e em seguida eu, fui requisitado pela Presidência da República, onde hoje eu atuo aqui como engenheiro eletricista e atualmente sou o gestor
de alguns contratos, dentre eles o contrato de manutenção elétrica de todo o parque da Presidência da República. Né? Então, essa que é a minha expertise no momento, né? Então, passo aí a palavra para a professora Estefânia. A novinha. Eu sou Estefânia de Oliveira, também sou engenheira eletricista, fiz graduação no IFBA de Vitória da Conquista e mestrado e doutorado na Universidade Federal de Campina Grande. Meus trabalhos são mais voltados para a área de automação, controle, eletrônica de potência e energias renováveis. E tem uns 2 anos e meio que eu estou na UFOB e, assim, eu sou aquela verdadeira molecona, né, para conversar com meus alunos. Então, aqui hoje o que a gente vai fazer, de fato, não vai ser bem uma palestra, né, vai ser mais uma troca de informações em que 3 iniciantes, né, porque como nós somos novinhos, vamos passar para vocês esse entendimento do que seria os Smart Grids. Vamos lá, professor Sobrinho, pode começar. Ok, todos veem a apresentação? Sim. Ok. Smart Grid, redes elétricas inteligentes, né, e como será após pandemia. Bem, inicialmente é preciso que nós possamos entender, né, a energia elétrica, né? Chamamos geralmente de commodity porque ela também é negociada, ela não é só gerada, ela é negociada. E como commodity, ou seja, aquilo que é cômodo, que não se modifica muito, aquilo que se vende do jeito que está, né? A singularidade da energia elétrica, né? As singularidades são diversas, né? Então, aqui no primeiro, nós temos que não é possível armazená-la ou estocá-la em grandes quantidades, ok? Uma quantidade muito grande, né, para o futuro. Essa é uma das... Nós podemos armazená-las em algumas situações, existem até bancos hoje de armazenamento grandes, mas não podemos fazê-lo para, por exemplo, uma empresa, uma indústria, ok? E às vezes até residências com chuveiros elétricos e ar-condicionados. Então, isso torna uma coisa mais difícil. Além disso, ela também tem um problema de incerteza da demanda. Então, nós podemos estar num dia totalmente claro, né, consumindo baixa energia ou só usando algumas coisas, e de uma hora para outra começa a vir nuvens, né, fecham aquela cidade ou aquele determinada localidade, as pessoas ligam as luzes ou fazem algumas modificações, isso altera a demanda. Então, há a incerteza da demanda. A outra coisa da commodity também é o preço inelástico dela, ou seja, nós já vimos muitas vezes, né, a energia elétrica vai aumentar, ela está com um pico, na hora do pico ela está com um valor maior, né, ok, fora do pico ela está com outro valor, e aí Eduardo e Estefânia, que entendem muito disso também, podem falar também um pouquinho disso, ok? Então, independente desses preços, as pessoas vão pagar, né, ok? Porque mesmo que ele abaixe ou que ele aumente, as pessoas vão acabar pagando de qualquer jeito. Então, assim, outra peculiaridade da singularidade é que é dependente principalmente da hidrologia hoje no Brasil, né? Então, o Brasil é um grande produtor de energia, né, hidráulica. Temos aí cerca de 80% a 85% de toda a energia sendo hidráulica. Mas temos grandes parques, né, sejam eólicos ou solares, e Bom Jesus da Lapa tem esses dois aí bem perto, alguns localizados bem no âmbito do município de Bom Jesus da Lapa, outros um pouco mais perto, que é o caso de Brumado dos Eólicos. Bem, também temos, né, a situação da transmissão condicionada ou congestionada. Muitas pessoas podem pensar que é a mesma coisa, mas muitas vezes são diferentes, e são diferentes. Por exemplo, a UHE lá de Paulo Afonso, ela produz energia, ok? Mas ela quer mandar, por exemplo, para Salvador.
mas supondo que há um centro de Salvador também está consumindo e teve seu parque eólico ou parque solar, né, com uma queda. Então, ele não vai poder, talvez, enviar toda, né, a energia que Salvador precisa, porque provavelmente, tá bom, ela vai estar condicionada a um determinado limite. Ou supondo que uma dessas duas também precisem, certo? E ela pode estar utilizando aquele condicionamento da linha toda num determinado horário, ok? E aí estaria, na realidade, congestionada, não é apenas condicionada. A outra coisa é que a oferta e a demanda devem ser instantâneas, balanceadas. Por quê? Porque a energia elétrica ela é volátil. Então, você produziu, ela tem que ser usada, ok? Outra coisa é que o custo da geração ele é progressivo, certo? De acordo com a alta demanda. Então, os despachos, né, vão ocorrendo de acordo com a demanda. Então, se há alta demanda, evidentemente que a energia hidráulica pode chegar no limite do despacho, ou no limite que o operador nacional do sistema ache que não é o adequado e possa passar por um novo nível, que vai custar um pouco mais caro, ou de eólica ou de solar, de acordo com a proximidade daquele centro consumidor. Bem, e a outra singularidade é que a expansão da geração, né, exige longo prazo, ainda que seja eólica, ainda que seja solar, mas construir esses parques, né, demanda tempo. E ainda que haja construção, há a necessidade da interligação desses parques, seja eólico, biomassa, maremotriz, térmico, solar, né, seja fotovoltaico ou outro, há necessidade de um determinado prazo também para conexão ao sistema, ok? Bem, alguém mais? Professora Estefânia? Professor... Sim, na questão aí, até antes, quando a gente começou, né, sobrinho, antes da começar a palestra, a gente começou até, volta um slide aí, a gente chegou a questionar essa questão da estocagem, né? Se é possível armazená-lo ou não, aí a gente começou até a discutir, começou até a conversar sobre isso, porque como a gente está em constante transformações aí, né? A gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo pelo Brasil e o mundo, né? E no dia 27, exatamente 2 dias atrás, saiu uma reportagem que a China conseguiu concluir um armazenamento de energia de ar comprimido. Ainda até brinquei com o sobrinho na questão do que a ex-presidente Dilma disse que ia estocar o vento, né? Só que ela não soube, e acho que ela não foi feliz em como ela abordou, né? Como ela quis dizer essa questão da estocagem. E aí, o que os chineses da engenharia e termofísica fizeram? Eles fizeram essa estocagem por meio de um sistema de armazenamento que faz ter esse ar comprimido. E uma dessas soluções, né, que eles vieram a projetar foi exatamente fazer um elemento que vai fazer um superagregador com as fontes renováveis, seja ela solar ou eólica. E essa instalação ela tem uma capacidade de estar armazenando aí até 100 megawatts de excedente dessa geração de energia renovável. Então, assim, são os avanços que estão acontecendo que a gente tem que sempre estar antenado e até mesmo para a questão de saber como eles estão fazendo esses estudos para poder fazer a estocagem. Vamos lá. Ok. Professor Eduardo? Pode dar continuidade no slide. Ok.
Então, acho que a introdução feita aí pelos professores Antônio Sobrinho e a professora Estefânia mostra um cenário muito propício e falando diretamente o que vem a ser a Smart Grid, se vocês observarem, o grande impacto que ele vai gerar é a possibilidade maior, né, de gerenciamento. Então, observa, o professor Antônio Sobrinho falou da produção, né, seja de matriz hidrográfica, seja água, vento, sol, enfim. Mas essa matriz, ela sofre, como é que chama? Ela tem seus altos e baixos, né? Ela sofre de variações climáticas e a grande chave aí é justamente a gente possibilitar o gerenciamento do consumo em tempo real, que é, vamos dizer assim, a grande expertise da Smart Grid. Então, o que a Smart Grid vem a efetivamente fazer? Ela possibilita que o usuário, seja pessoa física ou pessoa jurídica, seja alta, média ou baixa tensão, ela permite que ele tenha acesso em tempo real ao consumo dele. E existem os dois lados da moeda. Tanto o cliente final sabe quanto ele está gastando instantaneamente, como quem está produzindo sabe quanto de energia ele tem que produzir a mais ou a menos. E isso aí traz inúmeras possibilidades, como, por exemplo, diminuição de tempo, né, para... como é que chama? Diminuição de tempo para resolução de problemas. Um exemplo, um determinado local, a gente teve um incidente, as chaves foram abertas, né, o circuito de proteção atuou e determinada parte da cidade, por exemplo, ficou sem energia. Automaticamente, se for um sistema provido de Smart Grid, automaticamente a concessionária verifica que existiu essa falha lá e ela já manda uma equipe. Por quê? Porque ele está sendo monitorado. Do ponto de vista da empresa, ela permite verificar o consumo, principalmente devido às oscilações de valores em determinados horários. A gente tem horário de ponta, fora de ponta, né? Em que o valor do quilowatt-hora naquele momento é bem mais caro. Então, com isso, a empresa pode gerenciar os seus custos. Então, a grande inovação da Smart Grid é justamente a possibilidade do gerenciamento da carga, seja do ponto de vista de quem está produzindo, seja do ponto de vista de quem está consumindo, tá? Então, se alguém quiser dar uma continuidade. Só para complementar até o que Eduardo falou aí, que falou até muito bem, é só a questão de que o Smart Grid ele acaba sendo um sistema elétrico seguro e sustentável, porque você pode estar agregando outras fontes além da hidrelétrica num sistema só, né? E como ele falou, é basicamente uma ação que vai estar realizando entre gerador e consumidor, e ambos os que estão utilizando cada um sistema por vez, né? Além desse sistema, a gente entra na questão da automatização da rede, o que hoje está sendo fundamental, né? Sobrinho, alguma coisa mais a complementar? Não. Vamos lá. Eu vou fazer essa definição, né? Ok? Vocês colocaram muito bem. O termo Smart Grid, aqui eu quero fazer um adendo e separar, né, o que é rede distribuída de Smart Grid, são coisas diferentes, ok? E nós vamos colocar isso aqui, para que vocês possam ver. Então, o termo Smart Grid, ou redes inteligentes, não está associado a uma tecnologia específica, ok? Não é uma tecnologia, o Smart Grid. Na realidade, como os professores falaram, é um conjunto, né? E não há consenso em relação ao que seria uma rede inteligente, porque ela está, na realidade, sendo formada, ok? A Smart Grid já está no início,
ok? Mas todas as definições perpassam a ideia do uso de medidores e de transmissão de dados para permitir uma utilização mais eficiente e mais segura de recursos. Em outras palavras, a rede faria uso de informações para melhorar as decisões operacionais, sejam elas da transmissora, da geradora, da transmissora da energia, da distribuidora da energia, ok? Da operadora, né, ali naquele momento, ou do próprio consumidor que lá está usando. Ou também, né, agora, com a... como se diz, a geração distribuída, também cedendo-a. Ok? Bem, e aí eu falei da geração distribuída, que é o fornecimento de energia elétrica, divide-se em geração, transmissão e distribuição. As redes elétricas inteligentes integram esses setores ao de armazenamento e consumo, como falou até a professora Stefânia. A geração introduzida pelas redes elétricas inteligentes, que complementa a geração centralizada, é conhecida como geração distribuída, ok? Então, você tem lá uma geração central, que seja ela hidrelétrica, eólica, térmica, fotovoltaica, e você pode ter uma geração dentro da sua residência, inclusive fóssil, lá com um gerador movido a gasolina, a diesel, ou outros, ou um térmico, e também acabar injetando energia na rede de acordo com os protocolos da própria concessionária de energia naquela localidade. Segundo a ANEEL, a geração distribuída pode ser caracterizada como geração de pequeno porte, localizada próximo aos centros de carga, isto é, né, uma fonte de geração conectada diretamente na rede de distribuição ou ao consumidor. Então, se nós verificarmos, por exemplo, o shopping da Bahia, antigo shopping Iguatemi, ele tem um gerador lá, e ele cede além da própria, do próprio shopping, né, para as áreas comuns, ele pode ceder àqueles consumidores, pessoas jurídicas, que estão dentro do próprio shopping, ok? Não só exclusivamente as áreas comuns. Professor Stefânia, professor Eduardo. Pode dar continuidade, professor Sobrinho, tá muito bom. Exatamente. Aqui uma geração convencional, em que a geração, né, fica, na maioria das vezes, longe do centro consumidor. Então, nós temos uma linha de transmissão, né? E não está mostrando ali totalmente os transformadores, elevadores, apenas ali temos ali uma parte do abaixador, né? E temos a subtransmissão e a distribuição ali diretamente às residências. Esse é uma convencional. E a geração distribuída, vocês podem ver que além da centralizada, no caso ali me parece, mais parece, né, uma térmica, não é, professores? E temos ali, perto da residência, certo? Uma geração distribuída, ok? Lá por GD. Bem, lembrando que a geração distribuída possibilita que o consumidor de energia tenha a maior autonomia do gerenciamento de sua conta. Isso significa que, além de diminuir o consumo, ele também poderá fornecer essa energia ao mercado de energia, através da conexão da distribuição. Essa operação é conhecida como fluxo bidirecional. E esse fluxo bidirecional, né, é mais um custo e um problema para a concessionária de energia. E é aí que a Smart Grid é um dos fatores dela ser extremamente importante, ok? É importante ressaltar que a agregação de fontes de energia limpa, como solar e eólica, é fundamental para esse novo modelo de geração. Na realidade, não são só esses dois, são diversos, ok? Então, podem haver diversos tipos de
de energias limpas, ok? Que seriam renováveis, ou outros tipos de geração que podem ser limpas ou não, ok? Professores? Pode seguir, sobrinho. Para frente a gente começa, então, a dar nossas contribuições na questão aí de como é essa questão da formação, né? Da junção das gerações no sistema do Smart Grid. Isso. Bem, aqui nós ainda estamos falando de geração distribuída, ok? Então, vamos lá. Quais as vantagens e benefícios? É a maior disponibilidade de energia para o consumidor, as menores perdas de transmissão e distribuição, já que o gerador está ali perto do consumidor, certo? Menor impacto ambiental no caso da energia, ser proveniente de fontes renováveis de energia, o caso da eólica, biomassa, fotovoltaica, muito difundidas. Redução no carregamento das redes, ou seja, você pode ter um condomínio, certo? Em que um dos condôminos colocou um gerador eólico ou um grande parque eólico dentro da sua própria área, e aí ele distribuir para os demais condôminos, ok? Através da rede. Então, ele vai sobrecarregar ou vai ocupar apenas aquela rede local. Bem, também há uma maior variedade na matriz energética, porque nós vamos ter mais geradores, né? Então, podemos, por exemplo, melhorar a situação de determinado despacho que poderia obrigar a concessionária a pagar por uma linha de transmissão e subtransmissão, e ela deixa a concessionária de ter aqueles custos adicionais, ok? Tem também a possibilidade de expansão do sistema em locais onde os recursos são limitados, ok? Na realidade, é a situação de locais remotos, tá bom? Então, você tem uma determinada geradora eólica numa determinada fazenda e, no caso aí da concessionária local de energia elétrica, ela faz um convênio e passa a atender uma pequena comunidade, como, por exemplo, um Agrovila 1, Agrovila 2, aí perto em Bom Jesus da Lapa. Ok? Professores? Adicionam algo? Nessa questão até que o sobrinho coloca aí, gente, quais seriam as vantagens e benefícios de ter um Smart Grid, ela recai basicamente nessa questão da integração das gerações que são intermitentes, né, como ele já tinha dito, em relação às novas tecnologias de armazenamento que nós temos, né? Então, há momentos de seca, né? Há momentos de chuva que nós não temos na região Nordeste, que pode ser suprida pela geração solar. No caso da Lapa, a gente tem sol aí praticamente o ano inteiro, né? Esse ano está sendo um ano atípico, porque a gente está tendo uma variação aí, mas é o que temos como vantagem nessa questão do Smart Grid. Outra questão é o avanço nesse desenvolvimento do mercado da eletricidade, que permite que a gente faça novas funcionalidades e serviços de comercialização para que os consumidores venham se adentrar com melhor destreza no mercado. Uma outra questão vem também da demanda, que permite que os consumidores, né, eles gestionem, ou eles tenham uma gestão melhor, eles consigam se adaptar a essas novas funcionalidades e serviços que venham fazer, que venham melhorar até a questão da eficiência energética para determinadas situações. Então, assim, eu consigo ver mais vantagens, né? Mais vantagens do que as desvantagens. Professor Eduardo? Pode dar continuidade, professor Sobrinho. Eu tenho um tópico interessante para falar, mas vai ser na parte das desvantagens, sem querer jogar água fria aí no Smart Grid. Tudo bem. Que horror! Isso. Lembrando aqui, né, que
nós vamos chegar lá no Smart Grid, ainda estamos na geração distribuída, que, né, é um elemento principal para o Smart Grid. Então, vamos lá, desvantagem, né, no caso da geração distribuída. O aumento da complexidade de operação da rede devido ao fluxo bidirecional, como eu já falei anteriormente, né, porque antes o fluxo era apenas unidirecional. Então, havia geração lá na hidrelétrica, ok? Ele vinha pela linha de transmissão, chegava na concessionária, né? No caso, às vezes antes da concessionária tinha uma subtransmissão, né? Da própria chassi, passava para a concessionária, ok? E daí a concessionária passava para as suas subestações, localizadas nas suas cidades, nos seus bairros, nos seus determinados municípios ou distritos ou subdistritos, e era unidirecional, ok? Agora, com a geração distribuída, isto passa a ter uma determinada complexidade, porque ele passa a ser bidirecional, porque alguém pode, dentro daquele bairro, estar também gerando através de uma eólica ou fotovoltaica e possa vender à concessionária isso. Bem, a outra é a necessidade de mudanças nos procedimentos de segurança das distribuidoras, de forma que todo o sistema de proteção passe a funcionar, né, na situação de bidirecional, ok? E aí a seletividade é extremamente importante também. Também a dificuldade de controle da tensão nos períodos de carga leve, seja por sobretensão e às vezes na utilização por subtensão, ok? Ou então picos devido à entrada ou saída de algum gerador ou entrada desse gerador, ok? E aumento da distorção harmônica na rede, ok? Porque podem ter geradores que utilizem máquinas também, já como eu falei, por exemplo, o térmico ele pode ser, por exemplo, o fóssil, que pode ser através de combustível, tipo um diesel, ou outras situações. Intermitência de geração devido às fontes estocásticas, certo? Ou seja, por exemplo, está um sol excelente, mas aí vem, como a professora, né, Estefânia falou, vem lá uma tempestade e faz com que toda a geração solar venha a decair. E supondo que ela seja a única na região, pode ser, né, como é que eu diria, ter o seu decréscimo de geração bastante acentuado. A outra coisa por exemplo, está funcionando um parque eólico e dá aquela parada, né, na pressão e não ocorra, certo, ventos tão significativos. Então, essas fontes estocásticas podem afetar, né, e causar intermitência ou a disponibilidade de insumo energético primário, seja ele de forma diesel, ou biomassa, ou outras coisas. E há também, nessas desvantagens, o custo de implantação, porque há uma necessidade, né, de implantar toda uma quantidade de equipamentos que possam não só se conectar a esses geradores, novos geradores, como também tornar tudo isso bidirecional. Pronto, professor, professora. Pessoal, se a gente observar o que o sobrinho falou nesse slide aí, a gente pode, acredito que para o entendimento ficar perfeito, principalmente para os alunos que ainda não convivem efetivamente com a manutenção e operação do sistema elétrico de potência, a gente pode se concentrar aí no primeiro tópico, no segundo e no último tópico. O que acontece? Antes, como o sobrinho falou, nosso sistema elétrico ele era unicamente unidirecional, né? Era uma via de mão única, ou seja, a energia saía de lá da geração e era consumido lá no consumidor final. Então, existia apenas um sentido. Com a implantação de energias renováveis,
agora a gente tem dois sentidos de energia. Você tem o sentido da geração, vamos dizer assim, da geração principal, e você tem aquelas gerações, vamos dizer, de pessoas físicas. Cada um tem a sua energia fotovoltaica em casa e ele está fornecendo energia. Então, imagine o seguinte, imagine do ponto de vista da concessionária ou do agente maior que está gerenciando aquele sistema elétrico ali. Existe energia circulando nas duas direções, tanto no sentido geração-consumidor, como também consumidor para outro consumidor. Então, observe, os procedimentos de manutenção que antes as concessionárias tinham, eles tiveram de ser refeitos. Por quê? Imagina um transformador. Se você tem um transformador abaixador, você tem uma linha de distribuição normalmente de 13,8 kV, e esse 13,8 kV ele reduz para, no caso Bahia, 110 volts por fase, ou em outros estados, 220 volts por fase, tá? Então, você reduz de 13,8 para 110 ou 220, popularmente falando. Isso em um sentido. Porém, se você agora está produzindo em sua residência, e o fluxo agora é bidirecional, esse mesmo transformador, ele vai estar sendo injetado a corrente no seu secundário, 110 ou 220, e vai estar gerando 13,8 do outro lado. Então, todo o procedimento de operação no quesito de segurança teve que ser refeito, né? E isso gera duas coisas. Primeiro, um alto custo, porque a gente vai ter que ter diversos outros equipamentos de proteção, e principalmente a complexibilidade da operação desse sistema elétrico. Porém, ainda assim, com todos esses entraves, eu acredito que a implantação existem muito mais vantagens do que desvantagens para a situação da Smart Grid. Existem dois exemplos de sucesso que eu vejo, eu dei uma rápida pesquisada, que é na cidade de Barueri. A Eletropaulo, que é a concessionária local de lá, ela investiu na cidade de Barueri, a rede inteligente, né, o Smart Grid. Barueri é uma cidade de 300 mil habitantes, né, é considerada uma das 30 maiores do Brasil, e existiu um investimento pesado da Eletropaulo nessa cidade, com o intuito justamente de de aprimorar o sistema elétrico dela. Então, existe um investimento inicial, sim, mas existe o retorno disso. Um dos grandes, até saindo um pouco das desvantagens e falando um pouco de vantagens, que acho que indiretamente o professor Sobrinho falou, é a não necessidade de ampliação do sistema elétrico, uma vez que a gente consegue direcionar a energia gerada para outras cargas, né? Se eu consigo otimizar a energia que já está circulando no sistema elétrico, eu deixo de ter a necessidade de ampliar a minha matriz energética. E isso é uma das grandes vantagens também do Smart Grid. Podem, por favor, dar continuidade. Bem, e aí vamos falar um pouco também do sistema elétrico de potência, né? Ok? Para que nós possamos entender o Smart Grid. Na primeira geração, os sistemas eram em corrente contínua. Corrente contínua que atendiam pequenas áreas. Então, havia os geradores, ok? E através da corrente contínua, que só permitia até, inicialmente, 1 quilômetro, depois 2, 3, chegou até o limite de 4 quilômetros, né, atendiam a essas pequenas áreas. Só que o custo era muito alto para você criar tantos geradores. E aí houve lá, na realidade, entre Tesla, né, e, deixa eu me lembrar, Edison, que muita gente fala Westinghouse, mas o Westinghouse comprou do Tesla, né, a grande e conhecida guerra
né, das correntes, seria a corrente contínua, seria a corrente alternada, e acabou vencendo, né, no caso aí, a corrente alternada. Bem, mas na primeira geração houve um aumento de perdas, conforme o aumento da distância, certo? E a geração de energia deveria ocorrer perto dos centros consumidores. Isso era a situação da corrente contínua. Na segunda geração, né, com a vitória aí da corrente alternada, que permitia, né, o aumento através de transformadores da tensão, né, e aí vamos voltar lá à lei de Ohm, né, V igual a RI, né, que é VRI, mantendo-se a resistência um parâmetro sem modificação, você pode lidar com esses dois, com a tensão e com a corrente, então aumenta-se a tensão para poder se transmitir através da corrente alternada, através ainda tem outras coisas que eu vou deixar aí para os professores também adicionarem. E nessa segunda geração, sistemas em corrente alternada que atendiam grandes áreas. Era essa a possibilidade da geração de energia ocorrer geralmente distante dos centros consumidores, ou seja, a corrente alternada, né, você pode utilizar, né, com o gerador longe do centro consumidor. Tem também a necessidade da linha de transmissão, né, para que possa chegar a energia no centro consumidor, a complexidade do CEP, que é de geração, transmissão e distribuição, ok? Lembrando o que nós já falamos lá atrás, que a demanda é volátil, certo? Então, ou ela é atendida, ou ela é suprimida, certo? Então, ela deve estar atrelada, né, à geração, à utilização, e aí também de acordo, né, essa demanda com a quantidade requerida, como o professor Eduardo falou. Então, eu tenho que atender a essas demandas, sejam elas em kilowatts, megawatts, terawatts, e aí vai de acordo com o centro, tá bom? E eu tenho também aquela limitação, seja por congestionamento ou seja por condicionamento das linhas de transmissão. E ainda tem que no caso, a concessionária, como o professor também Eduardo falou, vai adequar esta energia que chega, no caso aí, na maior parte, em tensão, ok, depois em corrente, vai adequar em 110, 220, 13,8, e aí tem diversas, através da subtransmissão também, e vai até chegar ao consumidor, ok? Eu estou falando só da primeira e da segunda geração. Os professores querem fazer alguma observação? Não, sobrinho. O que você falou é exatamente isso aí. Ok. Ok, Eduardo? Então, vamos lá. Agora, evidentemente que a segunda geração, ela também tem limitações. E as limitações, né, principalmente em relação, né, às limitações da distribuição, é a situação do espaço físico. Então, você vai ter muitos postes, você vai ter muitos transformadores, e passa fio para cá, passa fio para lá. Então, vocês já, principalmente em metrópoles, isto é um problema sério, ok? Então, nós vamos ter postes e fios para todos os lados. Essa é uma das limitações dentro da distribuição, ok, da segunda geração. Então, houve a necessidade da integração, ok, de todos esses fios e de outras coisas, ok? Telefonia, TV a cabo, interfones, linhas de segurança, fornecimento de água, esgoto, o metrô. Então, em grandes metrópoles como Londres, Nova York e outras cidades, não só da Europa, como do Brasil também, como São Paulo, Rio de Janeiro, havia esse problema de limitações da distribuição dentro da cidade. Então, houve a necessidade, né, de nós partirmos para a terceira geração. E qual é a terceira geração? Especialmente utilizando túneis, né, multi-utilities, que no Brasil nós temos pouco, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em São Paulo, aqui na Bahia nós temos poucos, mas em Londres, Nova York, muitas cidades da Europa,
Paris, eles usam muito isso. Então, eles fazem um túnel só, e dentro desses túneis multi-utilities, ok, eles vão colocar tudo que é a necessidade, seja a energia, a transmissão, a distribuição de energia elétrica, a telefonia, a TV a cabo, outras coisas, linhas de segurança, fornecimento de água, esgoto, linhas de cabos de metrô e todos os outros tipos. Bem, essa é a terceira geração. Em alguns países, essa exigência, isso aí é uma exigência legal, é o caso da Inglaterra, do Reino Unido, ok, do Reino Unido, seja os britânicos, França, Alemanha, Estados Unidos. O nosso, às vezes, infelizmente, como eu já vi, Eduardo já deve ter visto também, e Stefânia, em Salvador, eu estava no Rio Vermelho, passa uma semana, vem a Claro, abre tudo. Na outra semana, vem a TIM e abre tudo de novo. Aí, na outra semana, vem a NET e abre tudo de novo, ok? E nós temos hoje legislação que diz que acima de 100 mil habitantes, a cidade deve ter, certo? Túneis, certo? Ou seja, devem ter os subterrâneos, né? A energia, o cabo, todos devem ser subterrâneos. Inclusive, não é da agora, tem uns 7 anos, ok? Isso. Bem, a terceira geração também, temos equipamentos que empregam primordialmente tecnologia analógica na execução das funções de medição, operação e proteção, certo? E aí vamos ver a diferença um pouco mais à frente da quarta geração. Professores? Tranquilo, sobrinho, vai lá, vamos apresentar a quarta. Ok. Bem, a quarta geração. A quarta geração são sistemas inteligentes, e aqui começa propriamente dita a Smart Grid, ou seja, né, as chamadas Smart Grids, caracterizadas pelo uso intensivo de equipamentos digitais, e aí nós vamos voltar já o que mudou radicalmente entre os relés analógicos, relés digitais, né, que possibilitaram aí uma mudança incrível, e esse uso intensivo de equipamentos digitais, né, de telecomunicações, de sensoriamento e operação remotos de instalações de tecnologia de informação TI. Ou seja, toda a parte da energia elétrica passa quase como ser transformada como se fosse uma rede de TI, ok? Com todas as informações trafegando para a melhoria da rede. E bidirecional, né? O full duplex, que antes era só unidirecional. Bem, o significativo aumento da quantidade e da qualidade das informações relativas ao desempenho da rede, que agora podem ser mensuradas, seja em temperatura, seja em nível de ângulo, de fase e muitas outras coisas, a disponibilidade dessas informações na própria rede, já que elas trafegam fisicamente na própria rede, né? Ok? A possibilidade de atuação dos consumidores finais para, com base nessas informações, influírem no desempenho da rede, otimizando-a, ok? Então, eles passam, né, a utilizar, eles podem utilizar no pico ou fora do pico, de acordo com o que eles queiram, e aí otimizar também a rede. E essa otimização do desempenho da rede de energia elétrica reflete-se em menores custos para a energia fornecida e, consequentemente, em menores tarifas para os consumidores. Ok? Professores? Perdoem aqui o Google, mas... Nessa questão aí agora dessa quarta geração, que já engloba a Smart Grid, fica até um alerta para os estudantes, seja ele da área de elétrica, seja ele da área de telecomunicações, né? É a questão de que as possibilidades de trabalhar com um sistema em tempo real, né? Então, aí é uma característica intrínseca do Smart Grid que permite com que o estudante ou até mesmo quem já trabalha na área
aperfeiçoe, né, na questão de analisar com sistemas em tempo real, tipo a plataforma, que eu não sei bem se o nome é plataforma, seria assim, o Zigbee, né, o WSN, as redes mesh, né, os medidores inteligentes. Então, tudo isso já começa a adentrar na questão dessa quarta geração que o Smart Grid proporciona à sociedade. Vai lá, sobrinho. Eduardo. Pode continuar, professor. Ok. Bem, e falando, continuando da quarta geração, o que as smart grids proporcionam? Eficiência, confiabilidade e integração. São 3 fatores principais, ok? Então, lembre-se sempre, quando estiver lidando com smart grid, esses são os 3 principais fatores que elas proporcionam. Pode-se dividir também as smart grids em 4 sub-áreas. Uma, a inteligência do CEP na operação e proteção, né, do próprio sistema. Segundo, o medidor, tá bom? Seja ele residencial ou empresarial, industrial. A terceira, a inteligência no consumo, né? Aqui nós falamos agora no IoT, que a professora Stefânia acabou de falar, né? Que é a internet das coisas, não é isso? Ok? E a quarta é a inteligência na geração distribuída, interface de armazenamentos antes e depois do medidor. Porque antes nós tínhamos só o armazenamento pela própria concessionária ou, né, depois do medidor, mas ele não conseguia, né, vencer essa barreira, né, para fora do medidor. E hoje, né, o Smart Grid, ele, através da geração distribuída, ele permite isso, ok? Então, passa, né, a ter uma interface, né, de armazenamento antes e depois do medidor. Certo? Professores? Bem, as Smart Grids também proporcionam uma livre programação definida pelo consumidor para ligar e desligar, reduzindo o consumo ou injetando energia elétrica na rede, em resposta a estímulos tarifários ou estímulos relativos ao desempenho da rede. Então, dá essa facilidade, né, ao consumidor de estar interagindo diretamente com, né, o sistema elétrico de potência, certo? E fazendo o melhor uso, né, dos seus recursos, sejam financeiros ou de geração de energia, né, de forma que possa usá-los da melhor forma possível. Agora, as Smart Grids exigem, né, desafios regulatórios, econômicos e financeiros. Os novos serviços e tarifas das distribuidoras, telecomunicação, internet, TV, monitoramento remoto e etc., tá bom? Precisam sofrer alguns ajustes, certo? Professora Estefânia, professor Eduardo. Lembrando que o professor, desculpe aqui, viu? Lembrando que o professor Almeida, né, fez aquela excelente palestra aqui, certo? Falando justamente sobre tarifas das distribuidoras, mas aqui nós temos de telecomunicação, internet, TV e outras coisas. Professor Stefânia? Tranquilo, sobrinho. Vou deixar mais para o próximo slide, porque eu tenho algumas coisas a produzir. Ok. Pronto. Sistemas elétricos de potência, né? A quarta geração, ainda Smart Grid. E quais foram as principais motivações, né, da Smart Grid, além daquela que nós já havíamos falado anteriormente, que era a questão de espaço, né? O espaço que começou, né, com os túneis multiníveis e as novas motivações também. Bem, em alguns países, como os Estados Unidos, o problema era a questão de segurança, tá bom? Com relação às redes e com relação a diversas outras situações.
No caso de alguns países da Europa, como Inglaterra, era uma questão de integração. Havia necessidade de integrar tudo que eles tinham, porque havia, né, diferentemente dos Estados Unidos, havia a necessidade de otimizar os espaços físicos das metrópoles europeias. Então, a Inglaterra, a França. No caso da Alemanha, havia também um adicional que era a questão ambiental. Na França também, mas esses, né, eram grandes motivações em relação às smart grid. No caso do Brasil, além dessa, e temos aí a situação um pouco idêntica dos Estados Unidos, já que temos, em relação à Europa, uma quantidade de espaço físico, ou seja, de área de nossos países muito grandes, haviam outras preocupações no Brasil que eram, que eu diria que sim, mais urgentes, que eram as reduções das perdas comerciais, sejam por furto de energia e de fraudes em medidores, né, que no Brasil são fatores que afetam muito as concessionárias de energia. A outra motivação da maioria das concessionárias e dos governos, principalmente, é a chegada dos VE, ou seja, dos veículos elétricos. E a preocupação em relação ao incremento de energia abrupto, que virá com certeza, né? E a necessidade do funcionamento mais rápido possível desse full duplex. Ou seja, as concessionárias precisam fazer com que o smart grid funcione, certo? Não só para que o sistema, o CEP, acabe sendo inundado por determinadas situações, sejam condicionantes ou congestionantes das suas linhas de transmissão, subtransmissão ou da própria rede de distribuição. Então, é extremamente interessante que tenham casas com, seja energia fotovoltaica ou eólica, ou condomínios com condomínios com energia eólica, como tem aqui um que colocou um aerogerador, que além de atender todas as casas, né, ele atende também a Coelba. Então, quando esses veículos elétricos chegarem, e vão chegar, e vão começar a utilizar a energia, ok? Esse incremento de energia abrupto seja, como diz, absorvido de forma full duplex, ou seja, bidirecional, multidirecional dentro de toda essa rede que possa, né, fazer com que a Smart Grid os atenda. Professora Estefânia, professor Eduardo. Uma das motivações, pessoal, que é bem salutar a gente colocar, é que uma vez que a gente insira o sistema Smart Grid em todo um sistema elétrico, pelo menos vamos admitir de uma determinada localidade, automaticamente você vai ter redução das perdas comerciais, como está pontuado aí, que são os famosos furtos de energia, ou então fraudes em medidores, que não deixa de ser um furto de energia também. Como é que se dá isso? Uma vez que a concessionária, tem contabilizado quanto de energia saiu dela, e ela também tem contabilizado quanto de energia está sendo consumido nos seus consumidores, a conta tem que bater correto. Não tem como existir o desvio. Então, se passou por ali se trafegou determinada potência em um sentido, essa potência tem que estar sendo consumida em algum local. Se existiu qualquer diferença nessa conta, é justamente o ponto onde vai ser analisado. Então, em um sistema de malhas, a gente consegue ir fazendo por exclusão, a gente vai filtrando essas informações, né, essas medições, até que você consegue chegar diretamente ao ponto da fraude. Então, é um investimento que, hoje, na tarifa de energia, já existe um percentual, existe e sempre existiu um percentual que é justamente denominado de perdas. Ou seja, nós pagamos, de modo geral,
pelos furtos de energia ou por fraudes diversas ou por perdas diversas. Uma parte da nossa tarifa já existe na composição da nossa tarifa um valor, um coeficiente que é para justamente suprir essas perdas. Uma vez que o sistema Smart Grid venha a ser implantado em sua totalidade, automaticamente esse coeficiente vai cair e a tendência é que ele seja zerado, né? Então, acredito que isso seja uma grande motivação também, né, além das outras pontuadas, para o incentivo na instalação do Smart Grid. Professor Stefânia. E aí, pegando esse gancho aí que Eduardo colocou na questão de segurança e integração, aí vem aquele questionamento, né? Qual é a vantagem que isso traz para o consumidor? Total. Primeiro, o consumidor ele vai poder acompanhar de perto e em tempo real o seu consumo, o que não vai significar que eles não vão ter que esperar a conta de energia, não. Mas nessa relação, né, ele vai conseguir avaliar o consumo que ele está tendo, né, e tomar as devidas providências para que venha fazer essa redução. Uma outra questão também é que, como o sobrinho já tinha dito anteriormente, eu só reforço agora, o Smart Grid ele vai fazer uma via de mão dupla, porque ele vai permitir que o consumidor deixe de ser basicamente um mero receptor, né, de energia e passe a ser um pequeno produtor. Aí eu venho e faço o questionamento. Você já imaginou que se todo mundo tivesse um painel solar em casa, né, que pudesse estar gerando energia para abastecer sua residência, o quanto a gente teria hoje de uma qualidade de energia no nosso país, né? A rede elétrica ela seria mais acessível e onde a gente poderia estar fazendo, né? Vou colocar entre aspas ainda essa questão do estudo do armazenamento, né? E poderíamos estar, de fato, vendendo esse excedente. Então, assim, a gente tem que analisar não só o lado ruim, mas a questão das vantagens que ele tem nessa questão da segurança, né, da integração do sistema do ambiente e essa redução de perdas que a gente vai estar analisando de perto como está acontecendo esse consumo para o consumidor em si. Sobrinho? Sobrinho? Tá me ouvindo? Pronto, pode seguir. Bem, e agora nós vamos falar um pouco, né, também sobre nessa quarta geração, que é o Smart Grid, em relação à legislação das Smart Grids, né? Ou seja, salvo melhor juízo, para a implantação de Smart Grids no Brasil, não há necessidade de alterar as leis que regem o setor tão drasticamente, ok? No entanto, serão necessárias importantes alterações na regulação setorial, abrangendo a redefinição das tarifas, que, como falou o professor Eduardo, o professor Stefânia, tanto com relação ao coeficiente quanto à cogeração, evidentemente que, com isso ocorrendo, as tarifas vão tender também, né, a baixar. Isso é um ganho. Além de que permite outras situações, como, por exemplo, aquela pessoa que deseja comprar energia pré-paga, assim como nós temos hoje nos celulares. Então, eu chego lá e digo assim, olha, eu só quero consumir, supondo, até R$300, ok? Então, isso me permite, né, poder negociar com a concessionária depois, se eu quiser mais ou menos, ou se eu quiser ir verificando dia a dia, já que esses medidores inteligentes, né, são como quase, eu não diria como, são como computadores ou smartphones, que você pode, inclusive, acessar o app do seu próprio medidor no seu telefone celular e ficar monitorando diariamente para saber se aquelas situações aquelas situações foram pactuadas serão cumpridas. Então, por exemplo, um dia que você
programa o seu ar-condicionado para desligar, ao invés de 6 horas da manhã, você desligar ele 3 horas da manhã, ou naquele dia que está fazendo um pouco mais de calor, você, ao invés de tomar um banho com água quente, você tomar um banho de água fria, e aí você vai estipulando dentro daquilo que você possa ter pré-pago na sua operadora. A redefinição das tarifas, isto é, a instituição de tarifas dinâmicas que induzam a otimização do serviço, ou seja, você pode fazer tarifas diferenciadas de acordo, né, com a sua cogeração, ou o tipo de cogeração, receber, por exemplo, royalties de energia renováveis, certo? E aí variam diversas outras coisas. O estabelecimento de mecanismos que permitam a recuperação dos investimentos realizados anteriormente e dos investimentos necessários para a implantação de smart grids, sejam residenciais ou pelas concessionárias ou empresariais ou industriais, tá bom? A instituição de normas relativas a novos eletrodomésticos, e aí vamos falar do IoT, que é a internet das coisas, né? Prédios, processos industriais, geração distribuída e armazenagem de energia, como a professora Estefânia falou, que hoje há diversas formas de armazenamento de energia, ok? Já temos aí em diversas universidades, eu mesmo participei de pelo menos 2 TCCs com armazenadores, ok? E posso ceder aí depois a quem desejar. A definição de protocolos e procedimentos, como falou o professor Eduardo e a professora Estefânia, que venham a garantir a segurança das informações que trafegarão na rede de fornecimento de energia elétrica, ok? O que é essencial para a viabilização das smart grids. Então, todos esses itens são importantes. E agora eu abro a palavra para a professora Estefânia e para o professor Eduardo sobre esses pontos. Ok? Vai lá. Eduardo, eu acho que Eduardo deve estar mais por dentro dessa questão dos protocolos, né? Se ele quiser falar alguma coisinha. Pode continuar, professora. Eu contribuo logo. Okay. Lembrando que é um assunto vastíssimo, né, professores? É um assunto vastíssimo. É um assunto vasto. Pensam e aí... que é só uma coisa simples, mas não é. E aí, nessa questão dos protocolos, né, a gente tem que se atentar, né, porque são muitos, e assim, particularmente, eu vou ser bem clara para vocês, não saberei detalhar e nem definir com precisão, mas assim, a gente pode partir da questão das tarifas, né, que a gente pode ter uma viabilização para essas questões do Smart Grid, e tem, como eu já tinha dito anteriormente, a questão dos Zigbee, né, dos medidores inteligentes que a gente pode utilizar nessa questão aí do sistema. Eduardo? Alô, estão me ouvindo? Sim. Sobre o plano tarifário, até o ano de 2019, até mais ou menos o meio do ano de 2019, existia na ANEEL uma análise de impacto regulatório, chamado AIR, que atualmente estava prevista desde a resolução normativa, nossa, me fugiu o número agora, 482 de 2012. O que essa análise do impacto regulatório visa? Justamente o que o professor Sobrinho colocou aí, que é estabelecer mecanismo que permita a recuperação dos investimentos. O que acontece? Na tarifa de energia hoje, quando você entra com, com uma fonte renovável, vamos supor que você instale em sua residência uma geração fotovoltaica, você visa, obviamente, abater esse consumo de energia na sua fatura e você quer que o investimento que você teve, que ele seja ressarcido.
Então, existe as tarifas, de várias tarifas que atualmente, no sistema de energia, né, como é que hoje a ANEEL está considerando? Ela considera 100% de isenção, ou seja, de isenção não, perdão, você desconta 100% da tarifa produzida, ou seja, se você produziu 100 kW, você vai ter a sua tarifa abatida de 100 kW, tá? Porém, isso causa um determinado impacto, pelo seguinte, vamos imaginar do ponto de vista de uma pessoa que não tenha essa energia fotovoltaica instalada em sua residência. Vamos lá. Eu tenho na minha residência, o professor Sobrinho não tem na residência dele. Aí observa, eu fiz o investimento e aí estou gerando, entre aspas, né? Estou gerando energia e estou emprestando essa energia para a concessionária. Ao final do mês, a concessionária faz o balanço, né, o fechamento das contas e faz a compensação do que eu produzi na minha conta de energia. Mas se por um acaso o meu sistema fotovoltaico vier a falhar, a concessionária está presente para me entregar a energia, ou seja, eu estou utilizando do sistema elétrico da concessionária e como eu estou tendo a minha energia 100% abatida, né, eu estou pagando apenas a tarifa de manutenção, como eu estou tendo a minha tarifa, então eu meio que estou sobrecarregando o cliente que não tem essa energia. Por exemplo, no exemplo que eu dei, o professor Sobrinho não tem a energia fotovoltaica instalada na residência dele, automaticamente ele está pagando essas tarifas e nessa tarifa já está o que chama o TUS, né? Tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD. Então, essa tarifa está sendo paga por uns, e no meu caso, que estou utilizando bastante o sistema de energia, justamente porque eu estou, durante o dia, fornecendo energia para a rede, durante a noite, consumindo energia, eu, não, entre aspas, não estou pagando isso, porque eu estou tendo a isenção. Então, a ANEEL estava tentando estudar uma melhor forma de distribuir isso. Só que em todas as formas, né, existiram diversos cenários que foram estudados, e nesse cenário sempre acontecia automaticamente o aumento do payback. Ou seja, hoje, um sistema fotovoltaico, por exemplo, ele consegue se pagar, vamos dizer assim, que de maneira geral, falando de forma ampla, né, não em nenhum caso específico, ele se paga em 5, 6 anos, uma média, tem uns que são mais, tem outros que são menos, e a partir do momento que eu mudo esse sistema tarifário, o meu payback deixa de ser 5 a 6 anos e passa a ser, sei lá, por exemplo, 10, 15 anos. Então, a depender da tarifa que venha a ser implementada, né, que no momento foi dado uma pausa, né, nessa AIR, mas a partir do momento que isso venha à tona novamente, pode acontecer do sistema do sistema fotovoltaico não ser tão atrativo. E é justamente isso que a gente não pode deixar acontecer. Que aí a partir do momento que a gente usa o sistema, né, a energia não, a tecnologia se dissemina, né, se solidifica, e se a gente torna um sistema fotovoltaico com um payback, deixa ele com um payback muito demorado, deixa de ser atrativo. Se deixa de ser atrativo, automaticamente as pessoas deixam de investir nele. Ou então, se ele fica com um payback muito longo, a partir do momento que a pessoa começaria a ter o retorno, já vai ser o momento em que ele já vai estar tendo que dar manutenção no sistema fotovoltaico dele. Então, essas tarifas, elas no momento foram paradas, né? A ANEEL, o ministro não, né? O governo, de forma geral, parou essa análise, mas acredito que em pouco tempo ela deva retomar. E isso vai impactar diretamente nos investimentos de energias renováveis, que impacta diretamente também nas smart grids. Obrigado, pessoal.
Sobrinho? Mais alguma coisa, professor? Só queria falar, porque como o Eduardo ele chegou a mencionar aqui alguns lugares que já tem Smart Grid, eu me lembrei que tem no arquipélago de Fernando de Noronha. E lá eles atendem, em média, 1.000 consumidores, e é feito pela CELP. Um outro local que a gente tem tem o Smart Grid também, que eles chamam como Cidade do Futuro, é em Minas Gerais, em Sete Lagoas, que são 8.000. E no Rio de Janeiro, eu só não me lembro se é na capital mesmo, ou se é em Niterói, que eles têm a Smart Grid Lite, que atende em torno de 400.000 consumidores. E aí isso já é um avanço no nosso país, assim, de forma estrondosa, né? E quando vem a questão dos Smart Grid, que a gente relaciona o IoT, né? Em termos mais claros, seria a internet das coisas. Esse sistema ele não permite somente que as concessionárias entreguem a eletricidade, né, de maneira mais sustentável, econômica, eficiente, segura, mas também ele possibilita que o desenvolvimento de outras tecnologias, né, seja ela de baixo carbono, venha adentrar em nossas casas, que a gente identifica como as cidades inteligentes, ou também smart home. Esse tipo de sistema, que é o Smart Home, ele está sendo aplicado hoje em eletrodomésticos, e um exemplo claro que a gente tem dessa visão é exatamente os chips inteligentes que estão dentro de freezers, aparelhos de ar-condicionado, né? Que eles podem ser desligados quando estão numa temperatura ideal, né? E ligarem novamente quando torna-se necessário. Outra questão que a gente tem do IoT seria exatamente no gerenciamento da internet em relação às infraestruturas em móvel, que a gente considera como um fator crítico hoje de sucesso, né, na questão do transporte limpo e sustentável. E, assim, é uma vastidão da forma de como o sistema IoT está agregado ao Smart Grid, e o Smart Grid está atrelado ao IoT. Sobrinho. Ok. Bem, com isso nós encerramos a nossa apresentação aqui, né? E passamos a palavra à professora, né? Andressa. Ok, professores? Ok. Obrigada, Isso, Zé. pessoal, Pela... pela... Agradecemos a apresentação, professores Sobrinho e Stefânia, professor Eduardo. Neste momento, pessoal, nós abriremos a oportunidade de perguntas, né, contribuições. Vocês poderão se inscrever através do chat, ou então ativar o microfone de vocês e fazer alguma pergunta aos professores. Alguma pergunta? Se não há, né, como diz a professora... Manuel colocou aí no chat, eu já vou ler a pergunta de Manuel. Mas, como diz a professora Stefânia, né, muitas vezes a gente tem que começar com a pergunta inicial para que o pessoal se sinta motivado. Mas hoje, Manuel, né, estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFOB, já colocou a primeira pergunta. O Manuel diz assim: boa tarde, pessoal. Qual o payback para as concessionárias ou empresas que decidem usar as Smart Grid? No caso, o professor Eduardo, o professor Antônio Sobrinho e a professora Stefânia. Quem quiser responder, pode ficar à vontade. Eu não ouvi a pergunta, não sei se os outros ouviram. Qual o payback para as concessionárias ou empresas que decidem usar as Smart Grids?
essa foi uma das coisas que eu falei com relação à legislação, que muita coisa precisa mudar. E o professor aí, Eduardo, tinha falado. Eu vou ser sincero, ok? Eu ainda não sei qual é este valor. Aí já é mais ligado a tarifas, tá bom? Sobre o que você... Professor Eduardo, tem alguma Stefânia para dizer, Stefânia, desculpa. O retorno da concessionária é algo que é bem fechado, né? Nós não temos acesso a esse dado, porque assim, é um investimento, as concessionárias, de forma geral, elas são privadas, né? Algumas são estatais, mas assim, não existe o payback diretamente para isso, até mesmo porque elas não investem vamos dizer assim, em uma área completa. Então, é investimento que é feito gradativamente. O que a gente tem de dados de retorno, de payback, dados concretos, é o retorno de investimento com a implantação como o Smart Grid facilita, na implantação de energias renováveis, né, para a geração distribuída, que é o GD. Tá? Não diretamente o payback da concessionária ou empresa, e sim o payback de quem instalou um sistema alternativo de energia. É exatamente isso aí que Eduardo colocou. Professor Stefânia? Exatamente isso aí que Eduardo colocou, né? No caso a concessionária, ela tem um levantamento em baixa escala, né, de fazer esse retorno, mas aí a cada geração renovável, a cada energia renovável, como a solar e a eólica, ele pode fazer o próprio estudo do payback para avaliar quanto tempo de retorno ele vai ter, a depender também do tamanho que foi feito a instalação. Minha cachorra, gente. Tarcísio. Isso varia muito de concessionária a concessionária, e como falou Eduardo e Stefânia, ok? De cogeração, certo? Hoje mesmo, e aí eu vou falar aqui, a concessionária local, e aí eu vou dar a dica, né? A Coelba, ela está de 3 em 3 meses, ela tem lançado um programa de adesão à rede fotovoltaica, ou seja, ela já lançou 2 vezes esse programa, e as pessoas se inscrevem, e às vezes o retorno tem retorno de 2 anos, tem retorno de 5 anos, a Odebrecht mesmo fazia com retorno de 5 anos, tem painéis aí e tem vendas na internet de todo tipo com retorno, e aí depende de cada painel, certo? De 2 anos, de 5 anos, eu já vi até retorno de 10, 20 anos. Mas aí depende de qual tipo, e só de painéis solares há uma miríade, certo? De painéis solares, certo? Que vão, evidentemente, dar retornos diferenciados. Ok, obrigada. O Manuel também agradece também pelas explanações. Afonso tem uma pergunta que diz assim: posso entender Smart Grid como automação de manobras em rede de 2 vias? Podem ficar à vontade para responder. Eu não vou colocar onde vocês mesmos podem ativar o microfone e responderem. Não sei se meus colegas concordam, mas sim. Eu entendo que o Smart Grid ele é, sim, um sistema de automação de 2 vias, né? Porque é a questão de você implantar e de você receber, né? Eu vejo dessa forma. Não sei se meus colegas têm essa visão. Sim, não deixa de ser a automação, ok, da rede. Então, você torná-la toda inteligente, e isso é automatizar muitos procedimentos, ok?
e, ao mesmo tempo, adicionar, né, fluxos diversos, que é o que se falou aqui com relação que antes era unidirecional, né, e você pode ter outros fluxos. Então, como o Sistema Integrado Nacional, né, o Sistema Nacional, ele hoje, né, está fechando ou seja, está se completando em todo o Brasil, ok? Inclusive, inserindo a região norte, que antes era isolada, ok? Então, evidentemente que quando você utiliza a energia aqui em Salvador, você não sabe se ela foi gerada em Itaipu, se ela foi gerada em Paulo Afonso, se ela foi gerada em Carajás ou Belo Monte. Então, nós não temos a certeza disso. Então, não deixa de ser, sim, o Smart Grid, né, é uma automação de manobra também em redes de 2 vias, ok? Professor Eduardo? Concordo. A gente pode sim considerar o Smart Grid como uma automação de manobra. Agora, talvez se a gente considerar ele como automação de manobra, a gente estaria subdimensionando ele, né? Porque eu acho que é algo bem mais amplo do que uma simples automação de manobra em rede de 2 vias. Ele é um gerenciamento completo em que envolve quanto de carga está usando em um lugar, quanto de carga está sendo demandada em outro, e ele permite gerenciar as cargas, direcionar as cargas para o local de maior consumo. Ou seja, está produzindo mais no norte e, no mesmo momento, está se consumindo mais no sul. Então, a carga que foi gerada no norte vai ser transmitida para o sul, e vice-versa. Então, é um gerenciamento, é uma automação bem complexa de que vai envolver manobras em diversos atuadores, em diversas chaves, para permitir que a energia flua no sentido necessário. Só queria fazer um adendo, se os dois me permitirem, porque o termo manobra, ele é utilizado, né, pelo próprio nome, né, e nós temos que ter muito cuidado, ok? Quem perguntou, ok? Então, manobra, o que nós chamamos de manobrar, que seria usar em parte a mão, né? Ok? A automação é justamente não utilizar, certo? A mão, seria ser automático, não obrigatoriamente. Então, temos que ter muito cuidado quando nós abrimos uma chave em termos de redes de transmissão ou de subtransmissão, chamamos aquela operação de manobra, ok? Agora, lembrando que há quase que um conflito entre automação e manobra, certo? Que eu diria em termos dos próprios nomes, ok? Evidentemente, eu vou perguntar aos colegas, certo? Agora, na nossa área, abrir uma determinada chave, ainda que não seja manual de forma automática, ainda assim, chamamos de manobra. É como antigamente nós falávamos, né? Pegávamos o celular ou o telefone de teclas e dizíamos, disca aí para fulano, né? Concorda, professor Eduardo e professor Estefânia? Quando o disco já tinha deixado... No meu tempo já era touch. Ok. Como o Afonso colocou aí no chat, né, a manobra pode também ter uma motivação técnica e econômica, né, vale salientar aí essa questão da Smart Grid, quando o Sobrinho colocou em função da manobra ser automatizada ou automática, não, né? Não necessariamente da própria característica de implantação de uma Smart Grid, mas a depender dessa motivação, da questão, né, da sua objetividade, eficiência, consequentemente resulta em características também aí econômicas para o próprio sistema. Né? Até colocando aí sobre a questão do que foi falado em termos da inserção da geração distribuída, quando se tem essa rede inteligente, até para
facilitar em termos daquilo que o próprio consumidor ele receberá de retorno da concessionária, ele precisa desse sistema que seja, né, automatizado em si para poder ter essa economia assegurada. Você diria alguma coisa, professor Sobrinho? Desculpa, eu acabei... O senhor ia falar? Poderia, por favor, repetir? Me perdoe, viu? Você ia falar alguma coisa? Não, não. Você falou agora... Mais alguma pergunta, pessoal? Pode dizer, professora Stefânia. Eu só queria complementar na questão, quando o Manuel colocou na questão do payback, né? A própria concessionária hoje, ele não tem essa preocupação em ter essa análise, né? Não é nem pelo caso de não querer, mas é porque também não são claros, mas o que acontece é que, como não tem uma competitividade, né, acaba tendo um monopólio aí nessa situação, né, diante do setor, que faz com que o próprio investimento dessas tecnologias venham não ter esse levantamento para que venha fazer esse estudo desse negócio, desse setor competitivo, né? E levando o que o próprio Sobrinho e Eduardo falou, né, a questão do sistema regulatório e até mesmo político, ainda não tem como você viabilizar essas tecnologias na questão das redes elétricas inteligentes. Vitor Renato, da Tiralfob, também tem uma pergunta. Como controlar a energia residencial gerada? Ela pode ser considerada no cálculo de produção elétrica geral de uma região, inclusive para a implementação de novas indústrias. Poderiam as empresas confiar na geração desse tipo? Como controlar, né, a energia residencial gerada? Se ela pode ser considerada no cálculo da produção elétrica geral de uma região, e se, no caso, para a implementação de novas indústrias, se essas empresas poderiam confiar nesse tipo de geração. 3 perguntas aí do Vitor Renato. Posso... Me permitem? Por favor, fiquem à vontade. Ok. Bem, como controlar a energia residencial gerada? Certo? Quando você tem um sistema, tá, acoplado a ele, você vai ter lá, certo? Um computador que vai gerenciar isto. Ok? E também, inclusive, temos aí na UFOB, não é, professores? Um módulo, né, só para que os alunos aprendam, não é isso? E temos 3 tipos de geradores, entre aspas, que nós temos o eólico, temos o fotovoltaico, não é isso? E temos também mais um outro, não é isso? Que podemos acoplar. Então, evidentemente que ao colocar isto, certo? Esse sistema, você já vai saber o que é que você pode gerar no seu máximo, né? E quanto a sua bateria vai poder carregar. Agora, residencial, eu não posso comparar com uma indústria. Então, evidentemente que, como eu falei aqui, as gerações lá em um dos slides, tem lá que a geração distribuída, ela é estocástica. Ok? Então, há uma necessidade dela ser bastante significativa, ou seja, há necessidade de ser um gerador potente, ok? Para que, eu diria até que uma empresa média, e não uma indústria, né, pudesse considerá-la, e ainda assim parcialmente. O que a concessionária pode fazer é, dentro de uma determinada região, ela estipular, né, o que aquela curva de geração
e dentro desta curva de geração, o que ela acha ser, por exemplo, assim, estável. Então, vamos supor que ela considere um determinado valor estável, então ela vai trabalhar com esse valor que ela de geração estável. Então, não vai ser de um único gerador. Ok, Renato? Isso para a primeira. Então, assim, considerá-lo unicamente, certo, para a produção elétrica geral de uma região, unicamente, é um pouco difícil, porque tem que ser uma geração considerável. Professor Eduardo, professor Stefânia. Eu concordo, professor Sobrinho. Como é que chama? Ela tem como considerar pelo seguinte, a gente não está falando de apenas um consumidor gerando energia, a gente está falando de vários consumidores gerando energia. Então, assim como nos cálculos de energia a gente considera um fator de demanda, a concessionária também pode prever isso. Então, se existe, vamos dizer assim, de 100% da carga que está sendo consumida naquele momento, vamos admitir que 30% esteja suprido pelas fontes alternativas, né, que são da GDs, né, instaladas. Então, nesses 30%, ela pode sim considerar um fator de demanda, e isso aí atrela automaticamente a produção elétrica daquela região. Né? Então, como você perguntou, né, como controlar a energia residencial gerada? Esse controle é simplesmente desviando a energia que está sendo gerada para um local onde está demandando energia. Tá? Esse que é o controle, né? Aí depois você pergunta, ela pode ser considerada no cálculo de produção elétrica geral de uma região? Eu não entendi direito o que você quis dizer com esse cálculo de produção elétrica. Porque, assim, ela foi uma energia elétrica gerada, mas a concessionária, ela não tem aquilo como produção, apesar de que aquela energia que foi gerada por um consumidor GD vai ser consumida por um outro consumidor e a concessionária vai cobrar esse outro consumidor por essa energia que ele consumiu. Né? Agora, eu não entendi o que você quis dizer especificamente com o cálculo de produção elétrica, né? Quando você fala na implementação de novas indústrias, poderiam as empresas confiar na geração desse tipo? Sim, pode, porque, como é que chama? Os projetos já são exatamente feitos com base na especificidade de cada indústria. Então, a partir do momento, seja a nível industrial ou seja a nível residencial, você já vai projetar o seu sistema para atender determinada demanda. E salvo alguma eventualidade, como o próprio nome fala, eventualidade, é um sistema extremamente confiável. Tá? Obrigado. Professor Andressa. Professor Stefânia. Ok. Desculpe, viu, professor Andressa? Ok. O Renato escreveu muito agradecido. Neste caso, não seria possível essa geração render créditos carbono para as indústrias, se por acaso ficar muito popular este tipo de geração e, de repente, por alguma situação hipotética, um aumento das taxas, por exemplo, todos os geradores residenciais decidirem fazer uma greve e cortar o fornecimento. Então, as empresas não podem confiar nesse sistema? Alguém de vocês que deseja responder? Primeiro, eu queria, como é que eu diria? Separar as perguntas, ok? Então, primeiro eu vou separar as perguntas. Ok, muito agradecido. Nesse caso, seria possível essa geração render créditos carbono para as indústrias? Só colocar aqui uma pausa, ou talvez um pouquinho de lenha na fogueira, né? Eu entendi a questão que Vitor colocou, no sentido aí do que
ele tem colocado é como não sei se eu compreendi bem, os consumidores residenciais continuarem gerando para atender também as indústrias, né? Mas lembrando que a geração, em função da própria demanda da carga, ela não pode ser baseada somente naquilo que os próprios consumidores geram, né? Eles precisam ter as suas gerações planejadas para satisfazer essas demandas, né? O professor Antônio Sobrinho pode fazer aí a separação e a continuidade. Obrigada. Estou vendo a situação hipotética. Os geradores decidirem fazer greve. E, por último, confiar nesse sistema. Bem, a primeira situação é a seguinte. Bem, gerar créditos para uma indústria, ok? Primeiro tem que ter a legislação, certo? E eu vou lhe responder, a não sei que os professores aí tenham, eu não tenho conhecimento, certo, de uma legislação agora que gere créditos de carbono para as indústrias. Mas para que elas, ok, gerem créditos para elas mesmas, elas teriam que gerar, certo, essa energia. Então, comprar de alguém, na realidade, se a indústria tem o crédito, a legislação deveria dar os créditos para quem gera e não para quem consome. Esse é meu entendimento, ok? Então, essa é a minha primeira resposta da pergunta, da primeira pergunta. Bem, a segunda, e aí você vê no Brasil uma situação terrível. Ou seja, depois de anos de domínio sindical e até de governos e presidentes, você tem uma situação enraizada na mente do brasileiro, e incrível isso dentro da cabeça de engenheiros e formandos em engenharia, ainda essa situação da greve e do domínio sindical na nossa sociedade. E eu digo que é necessário nós nos livrarmos disso. Bem, primeiro, quando eu passo a gerar e eu vou ceder esta minha geração, essa minha commodity, eu tenho que fazer um contrato. E nesse contrato está estipulado lá o que eu devo ou não fazer. E as cláusulas não são cláusulas, né, que possibilitem, né, o termo greve. São cláusulas contratuais que dizem que se eu não ceder àquela geração, eu vou pagar, além de pagar por ela, para aquele consumidor que deixou de recebê-la, tá bom? Eu posso ter multas e demais encargos por outras situações. Então, não há o que se falar em greve. Então, é preciso deixar isso bem claro, certo? Quando você passa a conceder a commodity energia gerada dentro da sua residência, ou dentro da sua empresa, ou dentro da sua indústria, você está fazendo um contrato com a concessionária. Ok? Então, é um contrato não de cessão de trabalho, mas de cessão de produto. Então, não há o que se falar em greve. Ok? Nós precisamos nos livrar disso. Então, ter muito cuidado, né? Que, como nós dissemos, é uma via de mão dupla. Pode ser excelente para você, mas também dependendo. Certo? A concessionária, evidentemente, ela tem lá as suas obrigações por ser a concessionária. Então, ela pode sim estar, como é que eu diria, coberta em relação a um determinado valor de cogeração, sim, ela pode. Mas não tenha dúvida de que se ela deixar de entregar energia para algumas pessoas, ou para algumas indústrias, ou para algumas empresas,
por conta de uma determinada geração que não ocorreu, ela vai, evidentemente, ir aos contratos e dizer, olha, eu estou recebendo isto aqui de multa, eu estou recebendo isso aqui de aumento de tarifa, e pelo nosso contrato eu vou repassar parte para vocês. Ok? Aqueles que deixaram de gerar. Então, não é um contrato simples e único de que eu vou possivelmente gerar a energia elétrica, vender essa commodity quando eu quiser e quando eu desejar, sem ter nenhuma contrapartida. Até porque, nos meios jurídicos, todo contrato deve ter equilíbrio das partes. Ok? Essa é a segunda resposta. Tá bom, Vitor? E na terceira, né? As empresas podem confiar nesse sistema? E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Bem, confiar num sistema, né, tem a premissa de que ele, ao funcionar, tenha os índices mínimos de funcionamento dele. E o que são esses índices mínimos? São exatamente os valores limítrofes entre que o sistema seja confiável, né? Ou seja, que ele atenda aquelas demandas mínimas a que se propôs. E toda concessionária tem isso. Assim como o HE, uma usina hidrelétrica, o possui. Assim como uma usina térmica o possui. Assim também o será, certo? O cogerador residencial. Então, se ao fechar o contrato, a concessionária chegar lá e dizer, olha, eu preciso que você, ao assinar esse contrato, você me garanta que mensalmente você vai me ceder de qualquer forma 20% do que você gera. Então, você vai estar se comprometendo com a concessionária, de alguma forma. Então, é preciso verificar que não é um contrato de mão única, é um contrato de mão dupla. Você vai se beneficiar, mas também vai se comprometer, ok? Então, para que isto ocorra, é preciso que as condições de contorno desse sistema estejam protegidas, certo? E, evidentemente, que você vai pensar duas vezes, certo? Antes de deixar de ceder aquilo que o seu próprio contrato lhe obriga. Então, se eu tenho um problema na minha geração, vamos supor que eu cheguei lá, eu tinha que gerar 1 kW dia, supondo, 1 MW dia. Eu tenho que gerar isso. E aí, meu sistema quebra, ok? E eu não ligo e passo a chegar para a Coelba e dizer, olha, eu quebrei o meu sistema, mas eu não vou consertá-lo. Evidentemente que quando você fechou o contrato, você vai ter N causas lá que vão lhe obrigar a alguma coisa. Assim como as concessionárias são obrigadas. Assim como as indústrias são obrigadas a consumir. Por exemplo, uma indústria, para ela entrar em funcionamento, ela precisa, né, colocar no jornal um edital de funcionamento. Então, ela precisa se comprometer com a concessionária de energia elétrica que ela vai consumir durante X tempo aquela energia. Então, todo o sistema funciona com acordos e contratos. Mas, professor, por que eu ligo para a concessionária e digo que eu não quero mais e desligue meu medidor ou tire meu medidor do meu apartamento ou da minha residência? Você faz isso, certo? Porque é muito difícil que muitas pessoas numa cidade façam isso. A probabilidade é muito baixa. Então, para os consumidores residenciais, esse tipo de ação, certo? É de baixíssimo risco para a concessionária.
Já uma indústria que consome muito, ela deixar de existir da noite para o dia, ela está lá no contrato dela, ok? Está lá no contrato dela. Então, tudo deve ser feito de forma sequenciada, ok? E obedecendo os contratos. Bem, eu não sei, eu acho que eu me delonguei demais, mas... Respondi, Vitor. Não, imagina, professor. Você Ok, foi muito. Exatamente. Aí, só pode rapidinho, dizer, Andressa. Eduardo, desculpa. Eduardo, diga, Eduardo. Não, eu ia dizer, o professor o sobrinho sempre tão sucinto com as respostas, porém, muito... E me perdoe se eu demorei Não, mas é demais, um me tema empolguei, realmente né? vasto, acho que vale muito essas delongas, foi muito produtivo. O que Professor não vou falar muito, né? Até porque o sobrinho já detalhou tudo aí, né? A questão dos créditos do carbono, quando ele coloca aí, até onde eu tenho conhecimento, até o que eu escrevi no chat, é mais voltado para a engenharia civil, principalmente para essas indústrias de cimento. Eles têm esses créditos de carbono. E na questão do que ele fala de greve, é exatamente o que a Afonso acabou de colocar aí, que é a questão do lookout, né? Que o lookout, ele, entre aspas, aí a gente pode identificar como o Vitor Renato colocou, ele seria uma espécie de greve que, de acordo com o artigo, agora eu não me lembro o artigo qual é, que ele diz que os empregados, eles, seja ele individual ou coletivamente, se suspende os trabalhos dos seus estabelecimentos em prévia, há uma violação e essa violação tem que ser, de fato, cumprida decorrente de algumas penalidades que podem vir a surgir. Seria valores em dinheiro, a perda do cargo, da representação de quem está à frente, suspensão de prazo pelos direitos eletivos, né? E outras penalidades que ocorrem. Então, assim, a concessionária ela não tem como estar fazendo essa espécie de greve, porque também ela acaba perdendo se ela fizer isso, né? Eu sou mais rápido, mas é isso. O Vitor colocou aí no chat, né? Entendido. Nesse sentido, tudo vai depender do contrato feito mesmo. Lembrando que a situação era hipotética, tanto quanto qualquer outro problema nesse tipo de geração. E agradecer também aí ao professor Sobrinho. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um encontro. Quero agradecer a participação de vocês até aqui, né? Dizer da nossa alegria de vocês compartilharem as suas questões, os seus questionamentos conosco, né? Lembrando que amanhã nós temos mais um encontro com a professora Cristina, que esteve aqui conosco mais cedo. Amanhã nós trataremos sobre consumidor consciente, perigos e riscos envolvendo a eletricidade, né? A professora Cristina, ela é coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA Bahia. Então, amanhã às 16 horas, vocês podem participar conosco mais uma vez do nosso encontro. Quero reiterar os agradecimentos aos professores Eduardo, Antônio Sobrinho e Stefânia. Agradecê-los pela disponibilidade, pela participação de todos vocês. E eu quero abrir a oportunidade neste momento para as considerações finais para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Para as considerações finais, vamos começar pela que tem menos idade. Eu quero agradecer, né? É sempre bom estar contribuindo com os trabalhos aqui do curso de elétrica, do Colegiado de Elétrica. Fico muito feliz em estar vendo que a nossa sala hoje deu muita gente também. Imaginei que por nós sermos da casa, né, teríamos pouca gente, mas não, hoje foi também, ficou numa quantidade de 50 e poucos alunos, né? E é isso. Obrigada e amanhã temos mais.
Eu gostaria de agradecer ao FOC por me convidar para poder fazer esse debate aqui na mesa com a professora Estefânia e o professor Eduardo. Gostaria de agradecer principalmente à professora Andressa, do Colegiado de Engenharia Elétrica, que mais uma vez, né, se lembrou de mim, pôde me chamar. Eu gostaria de agradecer, né, principalmente aos meus colegas desse projeto, tá bom? E aí eu vou citar mais uma vez, né, professora Estefânia? E aí eu vou citar mais uma vez, para não ser injusto com ninguém. Então, gostaria de agradecer a Ademário, a Andressa, a Eric, a Eduardo, a Leandro, a Manuel, ao Clemilson, a Nútia e a Estefânia, né, e a mim mesmo, sobrinho, ok? Gostaria também de agradecer profundamente a todos os participantes que aqui estão, alguns já saíram, tá bom? Ao Reginei, eu não queria ser injusto com ninguém, a professora Cristina, que está aí sempre, tá bom? Obrigado, isso. E aos demais, sem querer ser injusto com ninguém, ao Afonso que... E gostaria de solicitar a todos, né, que continuem nas nossas lives às 16 horas, né, todos os dias da semana, tá bom? E com isso, me sinto agradecido de estar com esses nossos colegas, tá bom? Nessa nossa labuta do dia a dia, ok? Meu muito obrigado, meu beijo fraterno a todos, tá bom? Meu abraço fraterno e uma boa tarde. Professor Eduardo, suas considerações finais. Eu acho que ele já foi. Acho que Dudu caiu. Eu acho que ele caiu aí. O telefone. E o professor Eduardo me mandou aqui, eu acho que foi isso, ele mandou aqui antecipando os agradecimentos dele. Pessoal, boa noite a todos, até amanhã, esperamos por vocês. Reginei, obrigada aí pela participação conosco e a todos que se fizeram presentes. Até amanhã, pessoal. Boa noite.